pessoal, Neves mais uma vez no canal para vocês, fazendo um vídeo novo. Hoje nós estamos aqui em Faganha, nesse momento. Nós estamos indo sentido a Udine. Vamos fazer 2 clientes lá. Que seria o segundo cliente, porém, como a gente carrega sempre 2 containers, será um para um cliente e um outro container para o segundo cliente. Agora são 1h37 da tarde. Temperatura externa 20 graus Celsius. Tá bem fresco já. De manhã, pela manhã tá bem frio já, tem que estar bem agasalhado. E à tarde, né? À tardezinha. Depois, no período, por exemplo, nesse período agora de 1h40 da tarde, né? À medida que o sol sai e o dia vai passando, você tem que tirar tudo ali e dá pra ficar só de camiseta. E vamos que vamos, pessoal. Não pode parar, né? Agora é o período que o pessoal colhe tudo que tem que colher. Olha, como eu já estava falando para vocês, ia falar justamente dos tratores, né? Agora já vem um trator ali. O pessoal colhe tudo que tem que colher agora, porque daqui a pouco chega aí o frio mais forte, aí vem a neve, aquele negócio todo. E aí acaba estragando as plantações, se por acaso restasse alguma, né? Aí o pessoal colhe a uva, corta o milho, colhe tudo mais que tiver que colher agora nesse período aí que eles plantam. Agora é o finalzinho da colheita, né? Agora é o período da colheita, né? Onde eles colhem tudo e depois acabou, né? Tem que passar o período do frio ali todinho sem plantar nada. Pelo menos na nossa região aqui que é frio, né? Aproveitar o vídeo de hoje aí, pessoal, para responder a pergunta do nosso amigo Fagote Neto. Ele perguntou para mim sobre a carga horária, né, de motorista aqui na Itália, se é muito puxado, né, se é complicada, assim como é no Brasil, né, que os motoristas aí, eles são bem, digamos assim, estão sempre bem com a corda, estão sempre com a corda no pescoço, né? Com as viagens que eles têm que fazer, né? Digamos assim. Eles rodam muito, né? Fazem muita hora de direção, né? Então, ele me perguntou se era igual aqui. Então, respondendo a sua pergunta aí, Fagote, aqui na Europa, a lei aqui é bem rígida, né? A gente não pode trabalhar além daquilo que a gente pode trabalhar diariamente. Todo dia a gente pode dirigir somente 9 horas, né, de direção. A gente só pode conduzir o caminhão por 9 horas. E dentro de uma semana você pode fazer por 2 vezes, pode fazer 10 horas. Mas aí tem todo o período de pausa, né, que tem que ser respeitado.
por exemplo, quando eu dirijo 9 horas, eu faço 4 horas e meia de direção, depois eu faço 45 minutos de pausa, e depois eu posso fazer mais 4 horas e meia e acabou. Tenho que parar o carro e fazer a pausa inteira de 9 horas seguidas, né? Para depois continuar a dirigir novamente. Eu tenho que respeitar tudo isso daí, né? Senão estou sujeito aí a tomar multa, né? E quando eu faço as 10 horas, eu tenho que fazer novamente, né? Igual eu expliquei pra você, faz 4 horas e meia, depois faz 45 minutos de pausa, faz mais 4 horas e meia. Se eu precisar fazer mais 1 hora para completar a 10ª hora, eu tenho que fazer mais 45 minutos de pausa e depois fazer mais 1 hora de direção e acabou. Eu tenho que fazer novamente aquela pausa inteira de 9 horas, e aí só depois que eu posso conseguir dirigir novamente. E além disso aí, né, dentro da semana eu posso fazer 2 vezes 10 horas de direção, mas também eu sou obrigado a fazer 2 vezes na semana 11 horas de pausa. Então tenho que fazer isso aí também. Tenho que fazer 11 horas de pausa por 2 vezes na semana. Não posso fazer não posso dirigir direto e não deixar de fazer essas 11 horas de pausa na semana. Espero que eu não faça confusão aqui, porque é bem confusa para explicar, né? Mas basicamente é isso daí. Eu acredito que na explicação aqui até o momento eu não errei nada em te dizer, não. Então aqui a lei é rígida, tem que ser respeitada. Se a gente não respeitar a lei, né, a regra de trânsito, a gente toma multa pesada. Então não convém, né? E o patrão, como ele sabe que você não pode dirigir além daquele horário ali, que é o horário prescrito na lei, ele nem te pede, né? Porque ele já sabe que é fora se você fizer aquilo ali, você está fora da lei, é fora da regra. Sujeito a tomar uma multa e de repente vamos supor, vai que fazem a apreensão da sua carteira ali e você acaba tendo que ficar com o caminhão parado. O patrão tem que mandar outra pessoa para buscar o caminhão porque você começou a fazer muita coisa irregular, e aí eles te apreendem a sua carteira, por exemplo. Então a gente não pode fazer. A lei aqui funciona, eles cobram e o patrão sabe. E aí, quer dizer, eles fazem todo o cálculo. Por exemplo, pra gente para quando eu fazia internacional, fazem o cálculo certinho para você sair na segunda-feira e chegar na sexta-feira ou no sábado em casa, dentro das horas que você pode dirigir todo dia, né? Ou sair no domingo à noite e chegar na sexta-feira, e já na sexta-feira você já não vai ter mais horas para poder dirigir, visto que você partiu no domingo. Então é feito o cálculo tudo exato. Então aqui se respeita muito o tempo de direção. Não é como aí no Brasil, que às vezes a pessoa tá dirigindo aí a 12 horas seguidas, aí falta, e às vezes sem fazer pausa, né, sem fazer os tempos de pausa, desce lá, só toma um café ou faz alguma coisa e toca de novo para frente sem fazer pausa nenhuma. A gente aqui é obrigado a fazer a pausa, né? Não podemos dirigir mais do que aquele tempo de direção ali que é permitido pela lei. Como já disse, todos os dias eu só posso dirigir 9 horas de direção, né? Posso conduzir o caminhão por 9 horas e posso fazer 10 horas 2 vezes na semana. Então são 3 vezes 9 horas, e por 2 vezes eu posso fazer 10, fazendo aqueles tempos de pausa que eu já expliquei para você lá anteriormente, que pode ser fracionado também, tá? Pode ser que eu dirija 2 horas, por exemplo, pare 15 minutos, por exemplo, e depois dirijo mais 2 horas e meia, faço 30 minutos de pausa. Aí aqueles 15 minutos anteriores mais os 30 minutos que eu fiz depois já inteirou os 45 minutos. E aí eu posso dirigir mais 4 horas e meia, só para você mais ou menos entender. Pode ser fracionado, não é que eu sou obrigado a dirigir 4 horas e meia e depois eu tenho que fazer 45 minutos de pausa por completo. A menos que eu dirigir 4 horas e meia.
inteira. Se eu dirigir 4 horas e meia inteira, depois eu tenho que fazer 45 minutos completo de pausa. Mas se eu dirigir menos do que aquilo ali, eu posso fracionar também a pausa. Entendeu, Facundo? Então eu espero que eu tenha sido claro, né? Aqui na Europa, trabalho é como eu sempre falei, tá, pessoal? Trabalho é trabalho, em todo lugar. E como eu já expliquei e já disse em outros vídeos aí, não tem moleza, né? Você tem que trabalhar, tem que fazer o que tem que fazer. Porém, tem os tempos de direção. A empresa, ela calcula exato para poder você conseguir ir e voltar sem ter problema. Por exemplo, hoje eu não faço mais internacional, faço só dentro da Itália. A empresa onde eu trabalho, eles fazem o cálculo para poder eu sair tipo 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã, o horário que eu tiver que sair, e fazer as minhas 9 horas e conseguir chegar na empresa, descarregar e depois conseguir chegar na minha casa com o tempo de parar o caminhão dentro das minhas 9 horas de direção. Porque senão não dá, né? Não consigo. Eles têm que fazer o cálculo e fazem para que eu consiga fazer todo esse movimento aí dentro do tempo que eu tenho que conduzir. Se por acaso faltar meia hora, eu não tenho mais as 10 horas, pessoal. Vamos supor que eu já fiz, né? As 10 horas que eu poderia fazer 2 vezes na semana. Eu só poderia fazer 9 horas de um dia. E por acaso eu tiver dentro aqui, rodei para um lado e para o outro, e falta meia hora para mim chegar em casa, eu não posso. Tenho que parar o caminhão, ligar para a empresa e falar, olha só, eu não tenho mais tempo, não tenho mais hora para poder conduzir, falta 30 minutos para poder eu chegar em casa ou chegar na empresa e eu não tenho o que fazer. Aí a empresa, como eu trabalho aqui dentro, eles conseguem alguém lá que tem a carteira, vão até onde está o caminhão, trazem o caminhão até onde tem que ser conduzido e levam um carro pequeno para mim poder chegar até em casa. Por exemplo, a solução seria essa daí. Mas como eles já estão acostumados com isso e fazem todos os cálculos, até hoje não aconteceu comigo e não aconteceu com ninguém que trabalha na empresa até o momento onde eu saiba, porque eles fazem todo o cálculo para você conduzir dentro do seu tempo de direção ali, entendeu? Então basta que você faz o que tem que fazer dentro do seu tempo de condução ali, que seria aquelas 9 horas. Beleza? Eu espero que eu tenha sido claro ao responder aí o nosso amigo aí. Agradeço pela pergunta, é uma pergunta interessante, que pode ser que seja interessante para outras pessoas também, né? Que tem curiosidade sobre esse assunto. Um abraço aí pro pessoal que tem feito perguntas, tem se inscrito no canal. Agradeço aí. E vamos que vamos, pessoal. Beleza? Quem tiver pergunta, pode fazer, que se a gente conseguir, a gente responde para vocês aí. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Fui.